Ok. Bom dia, bom dia. Fiquem à vontade para abrir também suas câmeras e interagirem. A gente vai começar fazendo uma apresentação da nossa gentil convidada que está de férias, e mesmo de férias ela trabalha, então ela está aqui compartilhando com a gente essa jornada. E nós vamos fazer perguntas e respostas, né, um formato de perguntas e respostas, e ao final, ou durante, vocês podem ir endereçando perguntas no chat, que a Stephanie está anotando, e aí a gente pode fazer uma última rodada no final com as dúvidas de vocês e tal, e a gente vai gravar também esse material. Então, eu gostaria de começar apresentando a nossa convidada de hoje, Janet Murdoch. Ela é assessora de Paz e Desenvolvimento das Nações Unidas para Guiana e Suriname. Anteriormente, foi coordenadora do Fundo das Nações Unidas para a Consolidação da Paz. Ela é responsável por promover assistência técnica e monitorar a implementação de um portfólio de 12 projetos no valor de 12 milhões de dólares. Antes de vir para Guiana, a senhora Murdoch trabalhou para o Centro Regional do PNUD, na região do Pacífico Sul, com sedes nas Ilhas Fiji, onde ela foi responsável pela implementação de 2 programas para a consolidação da paz. Nessa região, ela também trabalhou com a rede de construtores de paz de Papua Nova Guiné, Ilhas Salomão, Fiji e Tonga. Nas Ilhas Salomão e Tonga, ela facilitou processos de formulação de políticas nacionais de consolidação da paz, além de apoiar redes de construtores de paz e a formação de assistência técnica e financeira. Em Fiji, liderou a implementação de programas de pequenos subsídios para projetos de consolidação da paz, com grupos da sociedade civil e jovens. Antes, a Janet foi conselheira de Paz e Desenvolvimento do Sistema das Nações Unidas da Guiné-Bissau, elaborou o trabalho de configuração da Comissão de Consolidação da Paz das Nações Unidas em Guiné-Bissau e os esforços de reforma do setor de justiça e defesa. Ela também ajudou o representante do Secretariado-Geral das Nações Unidas no planejamento e execução de um ateliê para 60 funcionários do alto nível de defesa e segurança para colaboração intergerencial. Desenhou e implementou iniciativa juvenil, Jovens Criando Culturas de Paz em Guiné-Bissau, para fortalecer o capital social e o setor juvenil com engajamento cívico colaborativo. Antes de sua chegada à Guiné, a Janet trabalhou como consultora internacional independente na formação de materiais e o desenho institucional de sistemas de resolução apropriada de conflitos para a América Latina, Europa e Oriente Médio. No Brasil, ela participou de um programa CACB do SEBRAE para formar 200 mediadores de todo o Brasil. Foi em 2000 e 2003. Ela também tem mais de 30 anos de experiência como facilitadora de processos de diálogo multissetoriais em países em vias de desenvolvimento. Trabalhou como capacitadora, facilitadora e mediadora para 12 agências governamentais norte-americanas e é especialista em resolução de conflitos interculturais. Durante 3 anos, trabalhou para a Organização dos Estados Americanos, onde contribuiu para a formulação de uma visão estratégica de prevenção e resolução de conflitos sociais na América Latina. Formou centenas de militares latino-americanos em matérias de paz. E, ao longo de sua carreira, tem contribuído para a criação de capacidades e fortalecimento de redes internacionais de especialistas no campo da resolução de conflitos e do fortalecimento da democracia participativa e programas de empreendedorismo social. Janet, eu estou arrepiada, realmente é muito emocionante ter você aqui conosco, assim, eu me sinto assim, presente por essa conexão, por essa amizade, a Janet, eu conheci a Janet há 15 anos atrás, eu tinha 28 anos, né? Foi uma seleção de um grupo de pessoas que tinham experiência teórica e prática em resolução de conflitos, uma seleção da OEA, da Organização dos Estados Americanos, para ir para os Estados Unidos, para a Universidade George Mason, estudar
resolução de conflitos com foco em governabilidade democrática e trocar entre pessoas, né, da América Latina e Caribe. Eu era a única que falava português, e a Janet, ela fala português, espanhol, inglês, e também morou no Brasil um tempo. Então, eu me senti assim, completamente abraçada pela afinidade da língua, né? E, enfim, e a Janet foi nossa professora nesse curso e foi uma mentora do nosso processo de troca e formação. E foi a primeira vez que eu escutei alguém me dizer que eu poderia trabalhar nas Nações Unidas, se eu quisesse. E eu falei, como assim? Não, eu não, sou só estudante de Direito lá no Brasil. e, e a Janet foi uma grande inspiração na minha jornada. Então, eu estou muito feliz de compartilhar ela e tudo, né, que a trajetória dela nos traz aqui nessa manhã de sábado. Eu vou passar a palavra. Janet, eu esqueci de pontuar alguma coisa, ou você quer complementar, dar as boas-vindas aí para o pessoal? Não, eu falou demais. Só para dizer, eram 2 turnos em Guiné-Bissau. Fui primeiro como agregada assessora de paz e depois voltei para Guiné para trabalhar como coordenadora da consolidação da paz. Então, tive a grande oportunidade de ver o que a atividade anterior, 8 anos antes, alcançou a mudar na Guiné. Isso foi gratificante. Maravilhoso, Janet. Então, é interessante, acho que a grande maioria das pessoas que está aqui tem um certo fascínio por essa possibilidade, né, de trabalhar nesse nível. Todas aqui são estudiosas da mediação de conflitos, né, desse tema da transformação de conflitos. E eu acredito que a grande questão compartilhada inicial entre todas aqui é como que é possível você sair desse nível local e chegar ao nível internacional. Quais são essas portas de entrada, né? Quais são esses saberes? Então, essa acho que seria a primeira grande pergunta. Por onde eu começo? Sim, primeiramente, é importantíssimo ter uma base de experiência local. Ninguém te vai contratar sem você ter uma base de experiência. A questão é como que você alavanca essa experiência local para transitar para o internacional. Então, é muito importante você a participar dessas opções. Eu comecei como mediadora de divórcio, de pequenas causas, e facilitei em toda a parte de Washington, Virgínia, Maryland. Então, nessa trajetória, eu vi também que, sim, as pessoas não te oferecem as experiências que você precisa para se desenvolver. Então, uma das coisas que eu fiz, que eu acho que é importante, é você não se limitar a estar aí quando uma oportunidade se apresentar. Senão, o que nós fizemos de jovens era criar nossas próprias oportunidades, criar nossas próprias iniciativas. Então, por exemplo, a atividade que você participou foi uma atividade de nós, estudantes de George Mason, que criamos uma consultoria. Foi a Rede Latino-Americana de Construtores de Paz. E nós reunimos todos os estudantes das classes de assim, 5, 10 anos, que tivessem interesse na resolução de conflitos em América Latina em particular, e falamos, vamos nós organizar para acatar mais oportunidades juntos. Então, facilitamos processos em diferentes condados, questões migratórias, problemas de fazendeiros com os obreiros latino-americanos. E aí criamos esse curso
que levamos adiante durante 10 anos, na realidade, em mais 2 anos em Colômbia. Então, ali nós juntamos aos professores e fizemos com que eles nos assessorassem, nos ajudassem com o curso de uma forma possível. Outra coisa que fiz que ajudou assim a alavancar essa experiência internacional é que eu vi que, como mediadora de fala espanhol e português, eu não alcançava a suprir com a demanda. Então, eu criei também uma rede de mediadores de fala espanhol para juntar-nos, e então eu criei também um curso de mediação, formação de mediadores em espanhol, porque não havia. E então, com essas experiências, realmente consegui maior notoriedade. Também me associei às associações como associações de pessoas, as associações internacionais, né, que tem nessa área. E comecei também a dar apresentações de mediação intercultural, cross-cultural mediation. Então, consegui uma notoriedade por essa experiência intercultural. Eu acho que também indispensável é falar idiomas. Em nossa área, não se pode atuar sem conhecer o inglês. O espanhol é muito importante, o francês. Eu nunca dominei o francês e nem quero, porque, na realidade, se você souber francês, tem muita oportunidade no mundo para ir para as ex-colônias francesas. Realmente não é uma coisa que me interessa, mas para muita gente oferece muita oportunidade. Simplesmente porque os colonizadores franceses deixaram muito problema para trás, como também os ingleses e os holandeses. Então, realmente, ainda estamos lidando com as sequelas da colonialismo, né? Outra coisa é se juntar a diversas oportunidades, como UN Volunteers, voluntários das Nações Unidas. Você pode fazer Google UN Volunteers, aí vai sair, e por esse via é uma porta de entrada muito importante, porque não é só para jovens, é para quem tiver alguma qualificação, e sempre estão buscando pessoas na nossa área. Quando eu fui coordenadora do fundo, eu contratei 6 voluntários das Nações Unidas para gerir os projetos que eu, então, criei na Guiné-Bissau. E para brasileiro, e a maioria eram brasileiros, justamente porque Guiné-Bissau é uma ex-colônia portuguesa, então é muito mais factível você já passar do Brasil para a Guiné, ou Brasil para Angola, Moçambique, são, obviamente, e Timor-Leste. Então, eu aconselho a todos a colocar seu perfil no UN Volunteers, que é realmente uma porta de entrada muito, muito significativa. E a demanda de pessoas de fala português é bastante alta. Então, não percam essa oportunidade. Além disso, há UNDP Jobs, os empregos do PNUD, né? No Brasil chamam PNUD. PNUD é o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas. Mas ali, nesse site UN Jobs, também pode fazer o Google, também aparecem os empregos disponíveis com UN Women, com UN FPA, outras agências das Nações Unidas. E ali não é só emprego, senão também consultoria. E você pode ver que muitas vezes, nos meus primeiros anos,
eu fiz consultorias com Nações Unidas, com outras pessoas, para ir adquirindo um currículo, né? Então, eu fiz consultoria com o Banco Mundial, eu fiz consultoria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e essas oportunidades, todos ajudam a recorrer a esse currículo. E, às vezes, a gente faz barato, a gente faz a um preço mais acessível para que tomem nota. Então, outra coisa que você não deve esquecer é que os seus amigos, as pessoas com que você estudou, são indispensáveis para a sua carreira, porque eles são, na minha carreira, quem mais indicou opções, oportunidades, são as pessoas com que eu estudei. Então, realmente, reforçando esses relacionamentos que você vai adquirindo ao longo dos anos de estudante, podem transitar, porque eu nunca tive padrinho, madrinha, tios que me oferecessem nada. As pessoas que me ajudaram é porque reconheceram minha capacidade. E aí está a grande diferença, eu acho. Não é que você não vai ter amigos e pessoas que te ajudem. A questão é que eles te ajudem porque reconhecem o valor que você traz, não porque são amigos querendo te dar uma oportunidade, né? Há uma diferença. Então, apoie-se nos amigos, em todas as pessoas. Essa área requer que nós temos essa capacidade de relacionamento, né? Então, temos que cultivar isso no nosso entorno imediato. Além disso, já adquirindo algumas experiências, as Nações Unidas e o Banco Mundial têm o que chamam rosters, são listas de especialistas, né? A que podem recorrer e contratar com mais agilidade e rapidez. Mas para assumir a esses rosters tem que ter uma base de experiência grossa antes que eles se vão qualificar você. Mas essas são as mais óbvias, ok? Está bem? Sim, uau! Então, da tua fala aqui, eu peguei aqui umas notas, eu achei interessante destacar assim, essa passagem pela universidade como uma das portas, né, dessa formação de redes, da conexão com esses organismos, a contato com essas associações, olhar em rede, realizar pessoas de fala espanhola, para poder trabalhar melhor ali a mediação naquele nível, as consultorias, e aí quando você fala disso, me lembro, assim, muitas vezes a gente quer que já venha aquele trabalho bem remunerado internacional na Suíça, e não é isso que vai acontecer na sua carreira, não, assim, Não. eu fui consultora da ONU aqui no Brasil, depois de ter trabalhado muito, e vou falar de graça mesmo, produzindo projeto, demonstrando interesse, engajamento, fortalecendo rede. Então, eu acho que quando você fala isso, muitas vezes essa consultoria não é bem remunerada, mas é o que você precisa para mostrar que você faz um bom trabalho, e aí a pessoa com quem você trabalhou reconhece o seu trabalho, e é ela que vai te indicar depois para esse cargo que provavelmente vai ser para trabalhar com o legado da colonização, né? Naquele lugar onde você tem domínio da língua. Então, é um caminho, né? É uma trajetória até você chegar nesse lugar, né? Hoje, onde a Janet opera, os fundos, em diálogo com, digamos assim, as sedes, né? Da ONU, é uma jornada é o quê? Uma vida, né, Janet? Sim, eu nunca trabalhei na Suíça. Minha filha pergunta: quando é que você vai para a França, mãe?
E eu digo, minha filha, eu estou começando debaixo do Índice de Desenvolvimento Internacional. A gente começa lá de 1178, vai subindo. Mas eu digo que a melhor experiência também foi em Fiji. Não existe no meu mundo um lugar mais espetacular e paradisíaco que Fiji. Então, realmente valeu a pena todas essas experiências para chegar ali. Mas a gente realmente não é nossa intenção nessa área ir para a França, embora a França e até Estados Unidos tem muito problema, né? Mas temos que procurar nosso nicho, né? E para brasileiros sempre vai ser as colônias, ex-colônias portuguesas. Uhum. Para depois, sim, muitas pessoas na minha área já transitam para a sede, né, das Nações Unidas. Eu vi agora uma oportunidade aberta para chefe de crise e conflito. Eu falei, será que devo aplicar? Mas então, eventualmente essas oportunidades aparecem na sede. Né? Maravilhoso. E duas coisas aqui que me lembraram de falas que a gente teve em conversa. A primeira vez que nós conversamos, há 15 anos atrás, em Washington, sobre a possibilidade de carreira internacional, eu lembro uma frase sua que não sai da minha cabeça, que nem todos que estão hoje aplicando e trabalhando têm essa vocação. Então, tem muita gente que está ali e que não gosta, não quer trabalhar com aquelas pessoas, não gosta, né, daquele estado de miserabilidade, não pensa. Então, se você já tem esse engajamento aí onde você trabalha, vem, que é desse tipo de engajamento que a gente está precisando aqui. Então, eu me lembro muito dessa fala. E, e agora você, enfim, essa segunda fala sua, né, dessa coisa da matriz, né? Então é isso, é uma trajetória de uma vida que vai provavelmente começar nos países aí de língua portuguesa. E é engraçado isso, porque muitas vezes quando a gente faz parcerias internacionais, até com magistrados, enfim, para fazer treinamentos nesses intercâmbios, muitas vezes eles acham que vão para as sedes na Europa, né, trabalhar. E não, uma carreira internacional significa você ir para lugares que estão vivendo problemas graves assim no mundo, né? Então, Janet, me faz ter uma curiosidade que inclusive está aqui. Quais os desafios, assim, né? Ok, então você vai construindo essas articulações, você chega numa posição. Lembrei de uma coisa que eu ia falar e tinha me fugido, ainda sobre o tópico anterior. Sobre a quantidade de aplicações que se faz até você conseguir a sua primeira posição. Eu acho que isso é uma coisa que pode desanimar algumas pessoas, achando que não vai ser possível, enfim, conseguir a posição, mas é verdade, assim, né? A Janet falou, e uma vez ela falou para mim, teve um período que eu apliquei 100 vezes num mês, né, até conseguir uma posição. Então, às vezes a gente acha que, não, fez 3 aplicações, não deu, não é para mim, mas quer esses locais onde a Janet viu, né, na UNDP, na UN Volunteers, UN Women, são diariamente, você entrando no site, aplicando diariamente, né? Então, é um esforço, né? Exatamente. Olha, eu quando estava em Fiji, né, 4 anos em Fiji, viajando, eu estava super cansada. E eu resolvi voltar para casa. Sempre é muito mais fácil, né, você ficar no sistema, aplicar para as posições que vão abrindo e depois transitar. Mas eu não. Eu decidi abandonar tudo e vou para casa, que se dane isso, já estou cansada. Aí, depois de 3 meses de descanso, eu fui para o Brasil, falei, bom, já que estou aplicando, posso aplicar de qualquer parte. Fui para o Brasil 6 meses, comecei a aplicar.
comecei a aplicar. Foram mais de 100 aplicações para retornar a uma carreira onde, né, eu era entre as 30 pessoas mais qualificadas nas Nações Unidas para fazer o trabalho de Peace and Development Advisor. Né? Naquela época éramos só 30, hoje em dia já é mais de 120. Então, realmente, a gente não pode se desanimar. É uma questão de números. O seu número vai chegar, mas se você desistir de aplicar, então o número não vai chegar nunca. Exato, essa frase, eu me lembro muito bem de você falando isso, é isso, né? Mesmo altamente qualificada, no momento você sai para voltar, para retornar. Então, talvez começar pela UN Volunteers, né, com trabalho voluntário, um caminho, acho que mais acessível, né? Mas o UN Volunteers, ele paga, não é que você tem que paga se uma ajuda de custo. ele paga alguma coisa para você se sustentar. Não é assim um salário, mas dá para você, por exemplo, né, na África o aluguel não é muito caro, né? Então dá para viver. E quais são assim os saberes? O que você viveu de desafiador nesses processos, assim, né? E que tipos de expertises, às vezes nem se ensina em faculdade, enfim, foram necessárias para você atravessar situações? Eu acho que uma pergunta que também seria: o que são essas situações, né? O que você encara na linha de frente ali na articulação? Juventude, líderes comunitários, que tipos de coisas vão aparecer e como lidar com elas? Bom, eu diria que, primeiramente, essa base de experiência como mediador de processos interpessoais te oferece uma base de experiência, de qualidade, de skills, né? Que transcendem, transcendem e que você pode alavancar para processos multipartes, né? No caso das Nações Unidas, não vamos tanto trabalhar no interpessoal, embora sempre há que cultivar relações, mas em o desenho de processos multissetoriais, multilaterais, com stakeholders, multi-stakeholder processes. Então, mais a experiência de mediador te facilita a encaminhar para esse processo. O que você puder fazer no contexto do Brasil já para desenvolver essas capacidades de facilitação e desenho de processos multissetoriais, melhor, diálogos comunitários, trabalhando com os municípios, por exemplo, num caso que a gente fez em Virgínia, um dono comprou um complexo de apartamentos alugados, todo mundo teve que ir embora e tivemos que facilitar a transição dessas pessoas saindo das suas casas, onde haviam morado 10, 15 anos, né? Para facilitar que pudessem ter casa em outro lugar. Porque o direito do dono era vender o seu terreno. Então, esse tipo de processos pode-se ter no seu local, e isso são saberes que vão ser úteis se você transitar a um contexto internacional. Então, essa habilidade de desenho de processos é muito chave. Isso é muito demandado em governos, né, Janet? Isso é muito demandado isso é muito demandado o trabalho dentro de governos, né? Quando você presta serviço a municípios, Estado, até o governo federal em políticas públicas, né? É bem essa expertise.
Exato, e o Brasil é um foco excelente porque a Constituição brasileira exige, né, essas consultas. Então, isso deveria levar a grandes oportunidades para pessoas imparciais, facilitadores, poderem prover essas experiências. E digo que a formação no Brasil, o nível educacional, comparativamente, ela dá uma vantagem comparativa para o brasileiro no setor internacional. Simplesmente que o brasileiro não tenha confiança em si mesmo para passar a esses níveis. Então, outro habilidade indispensável é o desenho e redação de propostas, porque Nações Unidas trabalha em base a projetos de 2 anos. Então, você tem que tudo é relacionado a desenho de projetos e administração de projetos. Então, por exemplo, os que eu contratei era gerência de projetos, né? Gerência de projetos, mas com essa qualidade de gerência de projetos de resolução de conflito. Outra área indispensável, por exemplo, que eu acho que está em mais auge hoje em dia, é a justiça restaurativa. Então, também se desenvolvendo essas capacidades. Acontece o que acontece nas Nações Unidas respeito à justiça restaurativa, é que a justiça restaurativa está enmarcado num contexto maior, numa umbrella, num contexto maior que é a justiça de transição. As pessoas que dominam na justiça de transição, você pode ver a Ruanda, a África do Sul, Timor-Leste, né? A reconstrução de sistemas de justiça onde elas foram destruídas por guerra. Mas o que acontece? É que muitos que vêm a atuar nessa área são advogados. Então, quando estão reconstruindo esses sistemas, eles querem reconstruir com uma lente que é fundamentalmente colonialista. Quer dizer, reimplantar o que foi colonialismo. A justiça restaurativa desafia isso, mas como as pessoas desconhecem, colocam a justiça restaurativa dentro do contexto da justiça de transição para depois olvidar, esquecer, colocar de lado. Enquanto que a justiça restaurativa é uma excelente resposta para criar e obedecer e fortalecer a justiça tradicional dos países, evitando os efeitos do colonialismo. Então, na Guiné-Bissau, eu fiz exatamente isso, de querer institucionalizar a justiça restaurativa para fortalecer a relação entre a justiça tradicional, que é o que responde a 98% dos conflitos no país, e vinculá-lo à justiça nacional colonizada, mas que está aí, para que haja maior sensibilização, respeito e engajamento. Então, essa é uma área em que eu venho atuando, que acho que é promissória enquanto as pessoas começarem a se desenvolver na área de justiça restaurativa. Fantástico. E, Janet, você
poderia compartilhar com a gente assim, um exemplo concreto de uma situação embaraçosa, de como atravessar, por exemplo, você está num lugar como esse, e você está visualizando um processo como esse, você está vendo, por exemplo, esses advogados trazendo de volta aquele modelo colonial, e você está ali no meio daquela articulação, com aquela visão. E aí, você pode dar algum exemplo de alguma situação como essa que se manifestou e como você pode agir para, sei lá, ficar em paz com você mesma dentro da sua visão e ao mesmo tempo, conseguir seguir dentro daquele ambiente, né? Sem romper, enfim, como esse para mim sempre foi o grande desafio, assim, sempre, sempre. Em algum momento rompendo, porque fica um pouco demais estar num processo do qual eu estou vendo a coisa indo por um caminho que é maior do que eu não é algo que eu concordo, enfim. Mas eu acredito que isso deva se manifestar diversas vezes, né? Porque o agente de paz é alguém que tem essa visão, talvez, né, à frente do tempo, mas que vai ser mergulhado numa estrutura colonial com todos os seus atores, e ele é só uma figura dentro de um sistema complexo. E aí, dá um exemplo para a gente de uma situação. Em 2011, quando nós começamos com a justiça restaurativa com o João São, né, eu convidei para ele dar uma série de palestras, porque ninguém conhecia. E o que nós enfrentamos grande desafio, porque o sistema de formação, né, de advogados e magistrados da Guiné-Bissau está vinculado à Universidade de Coimbra. Coimbra obedece a esse elitismo do desembargador, do juiz, muito colonizado. E eles também têm um monopólio sobre a formação de juízes na Guiné-Bissau. Então, eles formam já os juízes com essa mentalidade elitista. Obviamente, o que nós fizemos? Nós fizemos uma palestra na universidade com jovens na área de advocacia, em base a essa palestra de 1 hora. 200 alunos dessa área queriam fazer suas monografias sobre justiça restaurativa. Veja só. E então, como a Universidade de Coimbra não tinha nenhuma especialização, de fato, rejeitava a justiça restaurativa, a Célia lá do Brasil, ela estudou lá e teve que fazer seu próprio doutorado nisso, em desafio da instituição, Célia Passos, né? Mas, então, nós, a partir disso, a demanda dos estudantes de criar um pós-graduado, né? Especialização em justiça administrativa, um curso que seja, eles queriam. A Coimbra não deixou. A gente engajou para fazer curso lá e não deixaram, porque tem esse monopólio. Então, nós também fizemos uma palestra com os juízes. Os juízes jovens na Guiné-Bissau entenderam isso. Até os que trabalham no interior sabem que eles têm que trabalhar com a justiça tradicional, que não podem atuar só. Quem as pessoas veem como autoridade é o seu chefe de tabanca, é o seu chefe tradicional. Então, eles usam a justiça restaurativa de forma nata, né? É parte da sua cultura, é a justiça tradicional. Então, não digo que nós não tivemos como desafiar,
Mas a mesma demanda, com o tempo, eu estou vendo que os professores, até os professores da Universidade de Amílcar Cabral, em Vital, se apaixonaram pelo tema e eles vêm desenvolvendo e estão agora fazendo pesquisa, estão começando a agitar e transformar o sistema interno. Mas leva tempo, não se pode desafiar. O que nós fizemos também é, é formar, porque o sistema de justiça formal tem casas de justiça no interior do país. Aqui, pouca pessoa chega, porque para que vai lá se o seu chefe tradicional dá por uma galinha ou uma resolução adequada, culturalmente adequada? Para que vão para a Casa de Justiça? Mas o governo quer estender a justiça formal no interior e criou essas casas de justiça. Nós formamos esta gente dessas casas na justiça restaurativa, na mediação. E então, com essas duas técnicas, eles foram muito mais capazes de articular-se com as estruturas tradicionais e daí realmente levar a justiça a uma melhor justiça. Por quê? Apesar de que a maioria das pessoas querem a justiça tradicional, porque é cultural, porque as mulheres já hoje em dia não querem, porque perpetua a violência doméstica, o casamento jovem. Então, as mulheres cada vez mais estão rejeitando a justiça tradicional porque não os favorece, né, uma justiça à mulher. Então, elas sim estão recolhendo as casas de justiça com maior frequência para acabar com a violência doméstica, o casamento precoce. Muito interessante essa fala. Aqui no Brasil houve uma entrevista uma vez com uma indígena e era uma entrevista provocadora, enfim, de uma pessoa conservadora, e ela pergunta, assim, de forma provocativa, o que vocês fazem se nascer uma criança com deficiência? Porque naquela tribo originalmente se matava, né, crianças com deficiência ou coisas assim. E aí ela diz assim, nós no passado fazíamos isso, hoje a gente não faz mais, porque a gente segue as regras que são mais favoráveis de cada cultura, digamos assim. Então, aqui a gente segue a Constituição, a gente escolheu seguir a Constituição. Nesses outros aspectos, a gente segue o que é o nosso direito tradicional. Então, é interessante perceber essa permeabilidade recíproca, né? Esse diálogo que vai sendo construído, né? Essa afetação. Muito maravilhoso. Muitas vezes, quando a gente fala em justiça itinerante, esse sempre foi o meu diálogo com a desembargadora Gáulia, que é a pessoa que idealizou a justiça itinerante aqui no Rio de Janeiro. Até que ponto essa justiça é uma continuação das caravelas entrando comunidades adentro, ou até que ponto ela realmente é um modelo permeável de transição e diálogo, assim, né? Então, é uma conversa que a gente tem tido. E uma coisa que você falou e que me chamou a atenção é os jovens, né? Como um caminho. Quando a coisa está impenetrável, você procura a juventude, vai trabalhar com jovens, que por isso que eu não tiro o pé da universidade, realmente o lugar de grande oxigenação, né? Maravilhoso. Janet, eu tenho uma última Sim, eu sou pergunta. considerada mãe da juventude na FIDE e Guiné-Bissau, porque trabalhei tanto com a juventude, justamente porque realmente nos lugares do interior, por exemplo, nós com um projeto de pequenos fundos, pedimos às pessoas a ver qual conflito você quer resolver. Eles voltarem dizendo, mas nós não queremos resolver só um conflito, nós queremos a capacidade de resolver todos os conflitos. Então, o que aconteceu foi que
eles falaram que os métodos tradicionais já não respondem, como diz, às necessidades da mulher, mas também do jovem. O que eles fizeram? Criaram comitês comunitários. Comitês comunitários com engajamento de mulheres e de jovens formados em mediação, resolução de conflitos e justiça restaurativa, para aí engajar com a estrutura tradicional que obviamente é dominado por homens velhos, para dizer que se você realmente quiser resolver os conflitos, você vai ter que engajar com a liderança juvenil e a liderança feminina do bairro, da comunidade, porque não vai ter solução definitiva sem o engajamento deles. Nós conseguimos sensibilizar a autoridade tradicional dizendo o seguinte: olha, todo conflito tem efeito diferenciado. O homem, ele experimenta o conflito de um jeito, a mulher de outro. A mulher velha de um jeito, a mulher jovem de outro. A mulher grávida de um jeito, a mulher não grávida de outro. O jovem homem, a jovem mulher diferente. Então, você tem que conhecer os efeitos diferenciados do conflito sobre os diferentes setores de sua comunidade. Com isso, nós conseguimos sensibilizar o poder tradicional para abrir a ser aberto a formulação desses comitês de cidadãos, líderes cidadãos. Maravilhoso, Jane. E o nosso tempo já estamos encaminhando para o final. Vou fazer uma última pergunta daqui, depois a gente abre para as perguntas. Mas a pergunta que não quer calar: principalmente aqui a maioria mulheres, como conciliar vida familiar e carreira internacional? Eu não vou dar uma imagem ideal, porque não é uma resposta fácil. Ainda mais para brasileiro, eu já fui casada com brasileiro, eu sei o quanto é o relacionamento familiar. Quando você topa por essa carreira, você já não vai estar, não é possível, você tem 2 semanas de férias por ano. Você não vai estar para os casamentos, não vai estar para os funerais, não vai estar nos aniversários dos sobrinhos, não vai ter esses vínculos. Então, quem sofre com as nossas decisões de ir para o estrangeiro não somos nós, porque eu estou lá tirando foto do waterfall, das cascatas, das aventuras no mar, etc. E quem está lá em casa a sofrer com a minha falta é o meu marido, é a minha filha que pergunta. Então, realmente não é uma decisão para todos, né? Você tem que se desvincular. Não é uma situação que você tem o bolo e o pão também, né? Você tem que tomar decisões difíceis. É um trabalho em que estou constantemente trabalhando fim de semana. Se queira, vou para uma dessas aventuras uma vez em 2, 3 meses. Enquanto, sim, há coisas interessantes por ver, mas não alcança. Temos, até nas férias, você não tem, porque sempre tem, por exemplo, nessas férias, acontece que em junho há uma reunião muito importante sobre os direitos humanos em Suriname. Então, eu tive que usar as minhas férias para escrever quais as questões que esse comitê deve abordar
em relação aos direitos humanos em Suriname. Porque o que eu vi? Durante 4 anos, 4 vezes que chamamos Universal Periodic Review. Cada país tem que obedecer a uma revisão do seu compromisso com os tratados internacionais sobre direitos humanos que ele subscreveu. Mas o que acontece? Nessas recomendações, as Nações Unidas, OHCHR, que é a entidade responsável, né, de velar os direitos humanos, diz aos países: você tem que renovar seu quadro legislativo, legal, para conformar com o direito internacional sobre direitos humanos. E o país responde: sim, estamos fazendo. Eu tive que anotar os artículos de cada código que violam os direitos humanos, inclusive o artigo que policial que exige as associações da sociedade civil pedir permisso para manifestar, quando o direito à manifestação é um direito e não pode ser subscrito a um permisso. Você não pode diminuir um direito exigindo um permisso, porque isso viola o direito, e o governo tem a obrigação de ajudar as pessoas a se manifestarem pacificamente. Então, para que não ficar nessa rede, dessa volta interminável de sim, estamos fazendo, deve fazer, eu tomei as minhas férias para citar os artículos que violam. Então, é uma coisa que realmente exige muito. De fato, eu me retiro daqui a 8 meses, cansada. Você falando agora me veio assim, na verdade, a sua família e o seu casamento é com o coletivo. Na sua fala é tanta paixão, assim, me emociona e me identifico muito, porque é como se o conceito de família é um conceito expandido, né? O conceito do compromisso é um conceito expandido. Então, é maravilhoso. Eu sou suspeita para falar. Do outro lado, eu tenho que dizer, sim, eu tenho centenares de jovens como você, que são minhas filhas. E então, realmente, sim, eu tenho uma grande família internacional de jovens, né, que sempre se preocupam por mim, que eu sempre me preocupo por eles. Então, talvez isso compensa, por outro lado, o que a família nossa paga por nossa ausência. Janet, eu vou passar a Stefania agora para que ela possa compartilhar conosco as perguntas, os comentários do chat. E Sim. Stefania também, se quiser trazer alguma pergunta, então agora vamos abrir. Maravilhoso, Janet. Muito obrigada por compartilhar tudo isso com a gente. É bem inspirador. A Bárbara escreveu aqui no chat para a gente e ela nos diz que gosta de desenvolver novos projetos junto a microempresários. Ela diz que hoje faz consultoria aqui no Brasil e nos Estados Unidos para mulheres empreendedoras. Diz que fala um pouquinho de francês e que gostaria de expandir o trabalho dela para francófonos. E se você recomenda algum lugar nesse sentido? Sim, principalmente as Nações Unidas têm uma grande estratégia, ou não tem uma estratégia, mas tem muito, muito interesse de fortalecer o empreendedorismo.
principalmente pequenos empreendedores. A estratégia das Nações Unidas aqui na Guiana tem toda uma exceção para isso. Suriname também. E então, o que não há é realmente um estudo efetivo do que é os elementos de uma boa formação a empreendedores, para um pouco sistematizar. Cada um tem o seu método, cada um faz de um jeito, e realmente essa área abre assim um poço sem saída de opções, qual é a melhor método, e eu realmente não sei. Cada agência, temos diferentes agências fazendo isso, competindo com o outro, não é de uma coisa que obedece, por exemplo, só a organização Fundo da Agricultura. Todo mundo está nessa área. Mas para trabalhar nessa área em francês, eu diria que Haiti é um lugar mais lógico, porque é um país realmente importante. O que eu acho que está faltando muito nessa formação de empreendedorismo é a falta de atenção de ajudar o empreendedor a entender o contexto legal, o marco normativo em que opera. Então, por exemplo, o empresário ele não consegue verbas, não consegue empréstimos dos bancos. Por quê? Porque não há políticas nacionais que exijam o banco a dar empréstimos ao pequeno empreendedor sem colateral, né? Sem ter outro recurso por dar. Mas isso é política nacional. Então, o pequeno empreendedor tem que entender que o que impede que ele avance são porque as políticas nacionais são dominadas pelos grandes empreendedores que não querem que o pequeno empreendedor cresça. Então, a menos que você tenha entendimento do contexto normativo legal em que opera o pequeno empreendedor, você não vai crescer. E aí que está uma debilidade muito grande no que eu vejo nessa formação de empreendedores a nível mundial, porque não ensina política. E sem conhecimento político, sem que haja engajamento político do pequeno empreendedor, nada vai mudar por esse lado. Mas existem muitos outros ex-colônias francesas também que você pode começar a engajar. Obrigada, Janet. E eu tenho uma pergunta também em relação aos conflitos interculturais, né? O que a senhora poderia nos dizer sobre o grande desafio que é lidar com esses tipos de conflitos, especialmente se a gente estiver falando de conflitos étnicos, por exemplo, ou raciais, religiosos, que são conflitos que são trazidos com muitos dogmas, né? O que você poderia falar para a gente sobre esse desafio, né, do conflito intercultural, que na minha percepção seria um dos maiores desafiadores, né, para a gente facilitar, mediar. Sim, eu posso falar dias sobre isso, mas eu, em particular, estou trabalhando na Guiana, ao norte de vocês, né? Onde a sociedade é metade afrodescendente, outra metade indodescendente, né, da Índia,
que os dois vieram com o colonialismo. E então há um partido afro, há um partido indo, né? E então a disputa de poder é muito grande e a discriminação é enorme, né? Então, quando o afro está no poder, ele discrimina contra o indo. Quando o indo está no poder, ele discrimina, porque as religiões até né, propagam os pastores estão propagando esse discurso de ódio. Então, de um lado, temos que lidar com as religiões, os líderes religiosos que estão cada vez fomentando essa a nível cultural, e isso tem que acabar. Então, temos que trabalhar com líderes religiosos. Por outro lado, por exemplo, a justiça restaurativa, a mediação, tem muito que ver, porque nós podemos, por exemplo, temos aqui na Guiné comissões que são decretos constitucionais por ter uma comissão que lida com a discriminação racial. O que acontece é que, como as pessoas operam na paradigma da justiça retributiva, né? Eles pegam as denúncias de discriminação e dão punição monetária, punição, né? Isso não ajuda, porque perpetua. Se você for dar uma multa a alguém porque ele é racista, e nada muda o seu pensar racista. De fato, outra multa, obrigada, né? Reforça o racismo, não diminui. Então, o que eu estou tentando aqui na Guiné é institucionalizar a justiça restaurativa dentro dessas comissões de direito, né? Entre essas comissões constitucionais, para que eles possam ter outras ferramentas para lidar com essas situações. Não é que a multa vai desaparecer. Para alguns casos, é o indicado. Se você tem líderes políticos que fazem essas narrativas, esses discursos racistas para conseguir votos, talvez precisam realmente a multa, né? Porque tem que ter mecanismos dissuasivos. Mas, para mudar a mentalidade, você tem que ter a justiça restaurativa, a mediação, para ele entender os efeitos do racismo sobre as vítimas. E criar uma empatia, criar um entendimento maior desses comportamentos, né? Então, trabalhar na institucionalização da justiça restaurativa, me parece, é uma área onde nós, que atuamos nessa área, podemos ajudar, trazendo essas ferramentas e abrindo os sistemas judiciais a uma maior... ter maiores técnicas, né? Maiores... a bigger toolkit. Acho que a gente tem tempo, talvez, para mais uma última pergunta, se tiver, antes de encerrar. Não, aqui no chat já encerramos. Fechou? Janet, sem palavras para agradecer, muito, muito feliz, muito honrada, me emocionei já hoje aqui, que a gente possa seguir nessa trajetória aí, juntas ainda por muito mais tempo. Que vou confessar, quando a Janet falou de família, eu fui casar, tive um companheiro por 10 anos, e teve um momento da vida que a Janet estava em Fiji, e ela falou assim, quer vir? E ali naquele momento eu fiquei, e eu pensei, não, eu vou ficar no casamento.
E eu falei, eu não vou poder ir dessa vez. O casamento não existe mais, a gente está aqui, né, Janet? Então, é uma conexão realmente muito, muito profunda de coração, e eu estou muito, muito feliz da gente estar aqui juntas, compartilhando, e vamos gravando, né, deixar até esse conhecimento à disposição de outras pessoas. Obrigada pela sua generosidade no meio das férias, né, tá aqui com a gente compartilhando. Realmente o trabalho não para. Ela está em missão aqui, né, num país em desenvolvimento, ainda ajudando a compartilhar conhecimento. Janet, você quer dar algum último conselho, alguma fala para essas mulheres maravilhosas que vieram esse sábado de manhã aqui te ver? O que eu vejo durante os últimos 20 anos, particularmente no Brasil, né, que eu sempre acompanho, é que as mulheres brasileiras estão com as asas, né? O que não estamos trabalhando é com os homens. E então chega um momento que as mulheres não vão ter maridos porque né, os homens não aceitam as mulheres tão como são. Eu acho que esse momento já meio chegou, né? Tá meio por aí esse momento já. Exato, mas eu, graças a Deus, tenho um marido em que nós chegamos a um acordo de não ter expectativas um do outro. E vivemos felizes e agradecidos cada dia que temos juntos, porque deixamos as expectativas de lado. E a única palpite que eu posso oferecer é deixar expectativa de lado, deixar que cada um seja que seja, e agradecer a Deus por cada dia que vocês podem compartilhar juntos. É a minha última palavra. Stephanie, quer fechar? Esse conselho transcende o conteúdo que a gente veio aqui absorver. Fiquei extremamente tocada e sensibilizada com esse conselho e com tudo que a senhora trouxe aqui hoje, mas agradeço imensamente pelas palavras, Janet. Muito obrigada, de coração. Obrigada a vocês. E feliz na trajetória. Podem, se tiverem outras perguntas, Rafael, você sabe, eu sou uma pessoa acessível. Pode compartilhar o meu e-mail privado, aquele Gmail. Se as pessoas tiverem mais perguntas ou querem falar ainda mais, eu estou sempre disponível. Sempre portas abertas. Obrigada, Janet. Para todas, um lindo final de semana e que o conteúdo vá integrando, né, aos pouquinhos aí. Obrigada, gente. Feliz fim de semana. Um beijo grande. Bom descanso, Janet. Tchau. Tchau, tchau.